Terceira possibilidade, vamos lá. Os números eram o que você ganha, em resumo, o que você ganha, o que você gasta, incluindo dívidas. Tá lá. No primeiro caso, os números de quanto a pessoa ganha é maior. No segundo caso, o número empata e você tem que abrir bem o olho no empate. Porque todo mundo que foi para o inferno passou no empate primeiro. E o terceiro é quando o seu faturamento, aquilo que você efetivamente ganha, já é menor do que a soma das suas despesas obrigatórias, das suas despesas não obrigatórias e a soma das suas dívidas. Nesse momento, provavelmente você já foi obrigado ou obrigada a cortar as despesas não obrigatórias. Você já foi obrigado a tirar seu filho da escola particular, você já foi obrigado a ter que perder seu carro com um oficial de justiça porque não pagou, você foi obrigado a perder seu apartamento porque não deu conta de pagar as parcelas. Então o seu desenho é um desenho caótico. Mas eu quero te recordar que quando eu comecei as minhas mudanças, eu estava num ambiente extremamente endividado, morando de favor, passando dificuldade, sem dinheiro para comprar comida, sem dinheiro para poder me locomover. Era um inferno. Então, eu sei a dor que você sente. E por ser uma dor muito forte, a maioria das pessoas acaba se contentando com esse mundo. Só que esse mundo aqui não leva a uma vida boa. Não tem jeito. As pessoas estão deprimidas e não querendo mais viver em alguns casos. Então, olhando é uma coisa pesada. Mas eu tenho muitas pessoas que eu ajudo que estão exatamente nesse cenário e a maioria delas, fazendo as coisas, saíram. A maioria saiu. A maioria já está, sabe, bem, não está rica, mas está sem dívida e tendo o patrimônio que a gente defende nesse curso todo. Paz. É você receber um telefonema, é você receber um WhatsApp te falando, eu estou em paz. E se eu conseguir sair disso e um monte de gente que está comigo conseguiu, você também vai. Mas precisa ter um pouco agora de humildade para entender o tamanho do seu problema e começar de novo. Aí vamos lá. Quando o meu faturamento é menor do que minha despesa obrigatória, despesa não obrigatória, dívidas, as ações que você tem que fazer de cara se já não foi obrigado a fazer. Porque quando eu estou empatado, eu tenho a opção de eu escolher fazer. Agora você não tem mais essa opção. Agora é as ações que eu tenho que fazer. O corte brutal das despesas não obrigatórias. É momentâneo, tá? Mas tem que cortar. Não, a matemática não fecha. Não. Mas nossa, como é que eu vou viver sem minha internet? Se você não ganha dinheiro com ela, corta. Nossa, mas isso vai doer demais. É momentâneo. Porque eu quero que você entenda. Eu vou te dar uma outra alternativa para não cortar. Calma aí, eu vou te dar uma alternativa para não cortar. Mas olhe bem. A ação tem que ser corte suas despesas não obrigatórias. Primeiro. Segundo, revisão com a sua família das suas despesas obrigatórias, revisão do valor da compra do mercado, revisão da conta de água, revisão da conta de energia, revisão da conta de celular, se tem que cortar celular de um ou de outro, se tem que sair de mídias sociais. É agora. Agora é a hora. Vai doer. Não preocupe que eu sei que vai doer. Agora, a gente enfrenta essa dor e eu te falo de novo que aí entre 3 meses de treino, 3, 4 meses aqui, você já vai respirar e vai ver que tem uma luz no fim do túnel e que não é o trem para acabar de te matar. Então olha para cá. Isso aqui, faturamento menor, beleza. Primeira coisa, vou pegar minhas despesas não obrigatórias, sem dó nem piedade, vou cortar.
eu vou tirar isso da minha vida. Eu quero chegar ao cúmulo de dizer que se você não estiver dando conta de pagar a parcela do seu carro, devolva. Para de ouvir a dosinha que a gente tem da gente. Para de ouvir que a gente vale o que tem. Você tem que internalizar, você não vale o que tem. Para de dosinha, porque agora nós só estamos encolhendo um pouquinho para dar um pulo lá na frente. Mas eu preciso te encolher um pouco agora, porque a matemática é muito clara. Ou eu faço a conta certa, ou eu não saio de lá, não vai ter milagre. O verdadeiro milagre não é aparecer mais dinheiro para você. O verdadeiro milagre é você respirar e encarar a mudança. Esse é o verdadeiro milagre. Então, quando o faturamento está menor que tudo isso, primeira coisa, despesas não obrigatórias, corta. Reveja suas despesas obrigatórias e congele o pagamento das suas dívidas. Você tem que parar um pouco. Vai sujar meu nome. Criatura, olha a lógica, você não está tendo dinheiro para manter seu nome limpo nesse momento. Vai mudar, você vai arrumar tudo isso. Ninguém está falando de calote, de nada disso não. É porque é tanta coisa ao mesmo tempo que eu não sei o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você não faz. E não adianta. Então, nós vamos congelar. Qual é o problema? É que muita gente está no consignado e no consignado eu estou enrolado, porque o banco me toma na origem. Aí, olha o tamanho desse inferno. O tamanho desse inferno. Uma série de pessoas que eu ajudei e que o Banco de Brasília, que é o banco dos servidores, toma 60%, 50% do salário, na origem. E a pessoa ainda põe na cabeça que ela tem os 50% restante, mais o cheque especial do banco. Olha o caos disso. Então eu sei que nesse momento nós vamos ter um problema, que é um problema do consignado, que eu não tenho muitas vezes, por amarração contratual, como chegar no banco e falar assim, tira, não tem jeito. Aí o máximo, o banco vai te refinanciar por mais tantos anos, que só piora a situação. Só piora a situação. Então, quando eu tenho esse cenário, eu preciso não ter mais dó de mim, parar de pensar o que os outros vão pensar de mim, chamar minha família para conversar. Tem que fazer isso. E não são coisas de outro planeta, não. É só ir lá, respirar e fazer. E aí o que acontece? Eu corto minhas despesas não obrigatórias, eu revejo minhas despesas obrigatórias, congelo as minhas dívidas, aí como é que eu vou resolver o consignado? O que acontece é, se o meu faturamento é menor do que tudo isso, qual a outra ação que eu tenho que fazer? Olha a matemática. O meu número, o que eu ganho, é menor do que o meu gasto geral. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, cortar tudo que eu posso cortar. Quando eu cortar, talvez não seja suficiente. Veja, tem gente que só de cortar e ganhar consciência dos gastos, das despesas não obrigatórias, só de cortar e de rever os gastos de casa, só de fazer isso, já sai e já respira. Só de fazer isso, a pessoa já sai, já respira, dá consciência para a família, aguenta, põe o nariz de fora e começa a pagar devagarzinho as dívidas até zerar. Só de fazer isso. Mas se o seu caso é um pouco mais grave, nós vamos precisar, além de cortar essas coisas aqui, congelar as dívidas, nós vamos precisar ganhar mais dinheiro. Nós vamos precisar disso. Eu tenho um caso muito claro de uma professora que me procurou há um tempo, chamada Silvia. A Silvia estava vivendo esse momento totalmente mal. Ou seja, o que ela ganhava estava mais baixo do que ela tinha de despesas. Em todas as despesas gerais. Dívida, a despesa obrigatória, tal. Quando ela entrou comigo e começou a andar, o faturamento dela estava menor do que a soma dos gastos todos. Primeira coisa que ela fez,
não teve dó e cortou todas as despesas não obrigatórias, sendo que a grande maioria das despesas obrigatórias ela já tinha sido obrigada a cortar. Naquele momento, ela olhou para as despesas obrigatórias e começou a entender o que ela deveria fazer para reduzir os custos. Chamou a família, chamou os 2 filhos que moram com ela, para poder reavaliar os gastos que eles tinham, parcela de uma coisa, parcela, e foram tirando algumas coisinhas que não dava mais para tocar adiante, ganhando consciência disso. Mas depois que cortou as despesas não obrigatórias e as despesas obrigatórias, assim mesmo, o faturamento ainda era menor do que era preciso. Aí ela teve que entrar no ganhar mais dinheiro. Quando eu falei, ela falou, mas eu sou professora, eu não sei fazer outra coisa. E eu estudei para ser professora, como é que eu vou fazer outra coisa? Eu falei, agora eu não sei, agora é com você. Agora você vai precisar aprender a ganhar novo dinheiro. E ela, depois de relutar um tempo, depois de ver que a matemática está clara, ela veio com uma notícia de que iria vender produtos da Natura na escola. Pegou um pouquinho de dinheiro emprestado com alguém, eu não me lembro agora exatamente onde ela pegou esse dinheiro, mas transformou tudo em produtos Natura e foi vender nos lugares que ela conhecia e com isso conseguiu trazer a renda a um pouco acima dos gastos gerais. E aí, com alguns meses, ela equacionou e empatou, continuou cortando e o faturamento passou a ser maior. E logo em seguida, ela foi guardando uma parte desse salário, porque ela estava prestes a aposentar. E quando aposentou, ela tinha uma pequena reserva e não tinha mais dívida nenhuma e equacionou a vida dela dentro de um cenário assim. Se eu pude, se Silvia pôde e se um monte de gente que está com a gente pode, você também pode. Nós vamos discutir mais adiante, no próxima aula, como é que você vai lidar com isso e o que te impede e o que você tem que fazer para enxergar isso. A Silvia teve que vencer a vergonha dela, do que a comunidade ia pensar dela de professora vender produtos da Natura. Pense bem, o seu adversário aqui pode ser a sua vergonha, a sua autoimagem. Vamos adiante que o negócio tá bom.